Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como funcionam os cases de negócio em processo seletivo. Então vou falar para vocês um pouco o que são esses cases de negócio, em quais formatos que eles podem aparecer nos processos seletivos. Vou também falar um pouco o que as empresas costumam avaliar nesses cases de negócio. E por último eu vou dar alguns exemplos de perguntas e problemas que podem cair nesses cases. E também no final eu vou indicar alguns vídeos que eu fiz mostrando como resolver esses cases passo a passo. Mas antes, se você não me conhece, eu sou o Ale Saito, criador do Educa Negócios. Eu fui consultor estratégico e analista de negócio sênior, então já participei de diversos cases de negócio, tanto do lado de um candidato, como também como entrevistador. Além de ter resolvido diversos casos também na vida real com os projetos que eu executava. E se você gostar desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Então vamos começar. Bom, um case de negócio em um processo seletivo, basicamente é a simulação de um problema que você tem que resolver. Então, o avaliador ele vai estar medindo a sua capacidade de resolver esses tipos de problema. Normalmente, esses tipos de cases são bastante cobrados em vagas de negócios e tecnologia e nos diversos níveis hierárquicos. Então, desde estagiário, trainee, analista, inclusive gerentes e principalmente para consultores estratégicos. E normalmente, esses tipos de case podem aparecer em 3 formatos mais comuns nos processos seletivos. O primeiro formato que eu vou falar é o formato de entrevista. Então, normalmente são entrevistas de 30 minutos a 1 hora. E pode ser tanto presencial como online agora, que ficou muito comum online no período da pandemia, principalmente. E, basicamente, o entrevistador ou entrevistadora vai te dar um problema, e aí você vai ter que resolver esse problema na frente dele. E aí, nesse formato de entrevista de case, ele pode se subdividir em 2 tipos, que se diferencia na forma como ele vai ser guiado. O primeiro tipo seria guiado pelo entrevistador. Então, o entrevistador ele vai te fazendo uma série de perguntas ao longo do case e você vai respondendo. Então, por exemplo, ele vai te dar um problema e ele pergunta quais partes que você analisaria nesse problema. Agora, estima para mim o tamanho desse mercado. Agora, sei lá, analisa esse gráfico para mim, essa tabela. Então, ele vai te fazendo uma série de perguntas intermediárias e você vai respondendo. Então, basicamente, quem guia a entrevista é o entrevistador. E o segundo tipo de entrevista de case seria guiado pelo entrevistado, pelo candidato. Então, o entrevistador, ele vai dar um contexto, um problema, e não vai mais abrir a boca. E aí, o candidato ele vai fazendo perguntas e vai respondendo e ele que vai guiando para a solução até chegar no final. E aí o entrevistador só vai falar alguma coisa se o candidato perguntar. Além dos formatos de entrevista de case, a gente também pode ter o case que você tem que resolver em casa. Então a empresa ela vai te mandar um e-mail com alguns materiais e aí você vai ler esses materiais, que pode ter um PDF, um Excel com alguns dados, algumas tabelas, uns gráficos. Você vai ler o case e vai resolver, e depois eles vão marcar um dia para você apresentar. E aí a vantagem desse formato é que você vai ter mais tempo para poder analisar os dados, pensar com mais calma, poder fazer algumas pesquisas, inclusive. E dependendo da empresa, ela até vai deixar você fazer algumas perguntas mandando por e-mail. E o terceiro formato de case que pode aparecer num processo seletivo é em dinâmica de grupo. E aí pode ser uma dinâmica também tanto online como presencial. E a empresa vai te colocar em um grupo. Normalmente são grupos entre 3 a 6 pessoas. E aí a empresa ela vai te dar um problema. E você em grupo tem que resolver esse problema. E depois apresentar para os outros participantes e para a banca avaliadora. Então, basicamente são esses 3 formatos mais comuns. São de entrevista, né, que pode ser tanto guiada pelo entrevistador ou pelo entrevistado. O case que você resolve em casa. E também em dinâmica de grupo. E o que essas empresas vão avaliar nesses cases? Bom, basicamente, eles vão, em todos esses formatos, eles vão avaliar a sua capacidade de resolver problemas. Então, eles vão medir a sua capacidade analítica, sua capacidade de raciocínio lógico, de estruturação de um problema, também a sua criatividade. Então, sua criatividade em chegar em boas soluções. Vão ver também o seu senso de negócios. Então, se você sabe um pouco de negócios. E dependendo da empresa, não são todas, mas algumas, elas vão cobrar que você conheça bem a empresa. Então, um exemplo disso é a Ambev. A Ambev ela costuma muito cobrar esse conhecimento que você tenha da empresa quando você está prestando o processo. Então, eles podem te perguntar sobre um novo lançamento que eles fizeram, sobre os concorrentes deles, sobre os produtos, se você conhece bem, os mercados que eles estão atuando, qual que é a missão da empresa, qual que é a visão, os valores da empresa. Então, dependendo da empresa que você for aplicar, é bom vocês estudarem antes sobre a empresa.
E aí, dependendo do formato do case que vocês forem resolver, pode ser que eles cobrem uma outra coisa diferente. Então, por exemplo, nas dinâmicas de grupo, além de eles avaliarem a sua capacidade de resolver problemas, eles também vão ver a sua capacidade de trabalhar em equipe, de interagir com outras pessoas, se você respeita ou não, se você consegue trabalhar em conjunto. E dependendo do formato, você também vai ser avaliado em termos de apresentação. Então, como você monta uma apresentação e apresenta suas ideias, ou até na entrevista, como você conclui, porque normalmente no final o entrevistador pede para você dar uma conclusão do que você chegou. Então, basicamente, essas são algumas das competências que as empresas vão avaliar em você. E agora eu vou dar alguns exemplos de case que as empresas podem pedir. Então, por exemplo, ela pode te falar de um produto e aí ela perguntar para você se vale ou não a pena ela lançar esse produto. Inclusive eu fiz um vídeo falando como resolver esse tipo de case, tá aqui o link no card, eu vou deixar aqui também embaixo na descrição, e eu coloco todo o passo a passo de como resolver. Se você nunca resolveu um case ou quiser saber como é uma resolução, eu recomendo muito ver esse vídeo, que ele ficou bem completinho. Outro tipo de case que a empresa pode pedir é para você desenvolver um projeto para um determinado fim. Então, desenvolver um projeto para atrair mais clientes ou um projeto voltado para sustentabilidade. Aí pode ser um projeto tanto que você tenha que desenvolver sozinho ou também dinâmica de grupo. Outro tipo de case que é bem comum é a empresa te dar alguns tipos de projetos, sei lá, 5 projetos, e aí você falar qual projeto que você escolhe para ela executar e por quê. Então ela vai querer saber quais são os critérios que você está utilizando para escolher o projeto e depois justificar o porquê. Outro tipo de case que é relativamente comum, que algumas empresas perguntam, são cases de estimativa. Então elas podem chegar com uma pergunta para você estimar quantos restaurantes tem em Nova York, por exemplo, quantas televisões são vendidas aqui no Brasil. E apesar desse tipo de case parecer meio sem noção, não fazer sentido a empresa perguntar esse tipo de coisa, ela está basicamente querendo saber como que você estrutura um problema que você nunca viu antes. Então ela quer saber principalmente a sua linha de raciocínio. E aí, se você quiser saber como resolve esse tipo de case, eu também deixei um link aqui no card com um vídeo onde eu explico passo a passo também como resolver esse tipo de case. E o link também vai estar aqui na descrição. E se a empresa for mais criativa, ela pode inclusive simular uma situação em que é impossível de existir. Então eu lembro de um case que basicamente era um zoológico que ele tinha que decidir se valia ou não a pena comprar um dinossauro vivo, sendo que dinossauros já estão extintos. Então você tinha que justificar se valia ou não a pena comprar e mostrar toda a sua linha de raciocínio para esse zoológico. Então a conclusão é que não adianta você ficar decorando vários tipos de solução para resolver um case. Os avaliadores vão medir principalmente a sua linha de raciocínio. Como que você estrutura um problema, como você analisa. Normalmente eles estão menos interessados na solução em si e mais interessados nessa linha de raciocínio mesmo e na sua criatividade. Então a parte boa é que você não precisa ficar decorando várias soluções, mas em compensação você vai ter que ficar praticando bastante para desenvolver a sua linha de raciocínio. E aí nesses 2 vídeos que eu recomendei para vocês, vocês conseguem pegar um pouco de como estruturar esse raciocínio para resolver um problema complexo. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu desejo boa sorte para vocês se vocês estiverem prestando algum processo seletivo. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma para vocês. Comentem aqui embaixo se ajudou, inclusive depois de você prestar o processo seletivo, como é que foi, eu vou querer saber. Inclusive dá uma dica aqui pro pessoal que estiver prestando também, qual case que vocês fizeram, para qual empresa que vocês prestaram também. E se essa dica te ajudou e você ainda não deu like no vídeo, então não esquece de dar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse conhecimento com mais pessoas. Bom, vou ficando por aqui, um abraço para vocês e até a próxima.